Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Destilando Livros. Olha, tem um padrão que a gente observa muito, né? Especialmente na África pós-colonial. E que é um pouco frustrante, vamos combinar. A independência chega, mas parece que a prosperidade não vem junto. Muitas vezes o que a gente vê é a mesma lógica de antes, sabe? Instituições que continuam servindo para extrair riqueza para uma elite. O livro Por que as Nações Fracassam, que é a nossa base hoje, até cita Serra Leoa, Zimbábue, como exemplos de oportunidades que acabaram sendo perdidas, onde esse ciclo vicioso não foi quebrado. Mas aí no meio disso tudo, tem um caso que salta aos olhos, Botsuana. Um país africano que teve um sucesso assim notável, tanto econômico quanto político. E a nossa ideia hoje é justamente mergulhar nessa história, com base no livro, para tentar entender como é que Botsuana furou essa bolha, escapou desse destino que parecia quase certo para tantos. O que foi tão diferente lá? Vamos explorar juntos esses fatores. E claro, se você curte esse tipo de análise mais a fundo, que tenta ir na raiz das coisas, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no Destilando Livros e ativar o sininho, para não perder as próximas conversas. É uma ótima pergunta para a gente começar. Botsuana é, de fato, um ponto fora da curva na África. E entender o porquê é fundamental, não só para o país, mas para as lições que a gente pode tirar sobre desenvolvimento em geral. E como o livro argumenta muito bem, a resposta não é uma coisa só, não é um milagre, sabe? É mais uma interação bem específica entre as instituições que já existiam lá, antes mesmo dos europeus, e o jeito como o país passou por aquele momento chave, a conjuntura crítica que foi o fim do domínio britânico. Certo, então vamos abrir isso aí. Instituições históricas pré-existentes. O que exatamente Botsuana, ou a região que viria a ser Botsuana, tinha de diferente antes da colonização? O livro faz uma comparação interessante com a Inglaterra antes da Revolução Gloriosa. Diz que lá, parecido com a Inglaterra da época, já tinha um certo nível de Estado centralizado. Mas isso parece chave junto com instituições tribais, dos Tswana, que eram mais abertas. Pluralistas. O poder dos chefes tinha limites, é isso. Exatamente. Esse é um ponto crucial na análise. As instituições tradicionais dos Tswana, como os Kgotla, que eram tipo umas assembleias comunitárias, tinham um caráter bem participativo para a época, sabe? Nessas assembleias, existia espaço para ouvir diferentes vozes, para aconselhar, até para contestar as decisões dos chefes, os de Kosi. Isso criava um sistema de freios e contrapesos, limitava um pouco o poder arbitrário do líder. Era um pluralismo inicial, claro, mas importante. E o ponto central é que essa tradição de consulta, de poder limitado, ela sobreviveu ao período colonial de um jeito que não aconteceu em muitos outros lugares da África. E aí a pergunta é, por que sobreviveu, né? Porque a gente sabe que o colonialismo muitas vezes passou por cima, redesenhou tudo, fortaleceu uns líderes, destruiu instituições locais. O que protegeu essas características lá em Botsuana? Eram meio secundários na maior parte do tempo. Não acharam minérios logo de cara, não tinham aquelas terras super férteis que atraíam muitos colonos, como aconteceu no Quênia, ou na Rodésia, o atual Zimbábue. Isso levou os britânicos a adotarem o tal do governo indireto. Eles administravam através dos chefes locais, em vez de tentar eliminar essas estruturas. Como o interesse era menor, essa intervenção foi menos intensa, menos destrutiva para as instituições do que em colônias consideradas mais valiosas. Entende? Menos intensa. Isso. E tem um episódio que mostra muito a ação dos próprios Tswana nisso. Em 1895, 3 chefes Tswana muito importantes, o Kama III, o Sebele I e o Batuem I, fizeram uma viagem incrível para Londres. O objetivo era convencer o governo britânico a manter Bechuanaland como protetorado direto da coroa e não entregar o território para a Companhia Britânica da África do Sul, do famoso Cecil Rhodes. O Cecil Rhodes, nossa! Exato. Que era conhecido por ser muito mais agressivo, extrativista total. Os chefes argumentaram que preferiam a proteção britânica, mesmo sendo colonial, do que a exploração sem limites do Rhodes. E eles conseguiram.
Isso foi fundamental para evitar que a região virasse só uma reserva de mão de obra e recursos para os projetos do Rhodes, sabe? Preservou mais espaço para as instituições locais continuarem funcionando, mesmo sob o domínio colonial. Nossa, essa viagem a Londres em 1895, que detalhe! Mostra uma capacidade de articulação, uma visão da liderança tsuana muito antes da independência, né? E isso me liga com outro ponto do livro, a economia dessa elite tsuana. O principal ativo deles era o gado, certo? E o gado, diferente da terra que muitas vezes era comunal na África, era visto como propriedade privada. Parece um detalhe, mas será que isso teve um peso grande? O fato da riqueza da elite estar em algo móvel, privado, fez eles se interessarem mais em defender direitos de propriedade em geral? Se sua riqueza vem de controlar a terra e explorar trabalho forçado, o seu incentivo é criar regras que garantam esse controle, essa extração, sem se preocupar muito com a propriedade da maioria. Agora, se sua riqueza está no gado, gado pode ser roubado, precisa de pasto, de água, circula no mercado, você passa a ter um interesse mais direto em regras que garantam a segurança dessa propriedade, que resolvam disputas de um jeito previsível, que facilitem o comércio, talvez. Faz sentido. Essa base econômica da elite pecuarista tsuana, segundo o livro, ajudou a formar uma espécie de coalizão de interesses a favor de regras mais estáveis e da proteção da propriedade privada. Não quer dizer que não tinha desigualdade, claro que tinha, mas criou um fundamento diferente para o desenvolvimento das instituições econômicas depois da independência. É um contraste grande com elites que dependiam, sei lá, de minas com trabalho quase escravo ou grandes fazendas com mão de obra explorada. Nesses casos, o incentivo para criar instituições econômicas inclusivas, aquelas que deixam todo mundo participar da economia com segurança, né, era bem menor. Já as instituições extrativistas são o contrário, feitas para tirar de uma parte e dar para outra. A elite do gado em Botsuana tinha um interesse mais alinhado com regras que, ao protegerem o patrimônio deles, acabavam dando um pouco mais de segurança para outros também. Entendi. Então, a gente está montando o cenário, chega o momento da independência. 1966, a tal conjuntura crítica, né? Aqueles momentos de virada, como o fim do colonialismo, onde as decisões podem mudar tudo. E Botsuana chega nesse momento com uma bagagem diferente. Tinha essas instituições tsuana, com traços pluralistas que sobreviveram, tinha uma elite econômica com interesse em propriedade privada por causa do gado, e uma experiência colonial que, apesar de tudo, foi menos destruidora para as instituições do que em outros cantos. Exato, essa combinação de fatores históricos criou um ponto de partida, digamos, mais promissor do que muitos vizinhos, onde o colonialismo ou destruiu mais as instituições locais ou criou elites totalmente focadas na extração. Mas a história nunca é só estrutura, né? O livro bate muito na tecla da contingência, quer dizer, o papel das escolhas feitas pelas pessoas em momentos-chave. E aí entram as figuras de Seretse Khama, o primeiro presidente, e o vice-sucessor dele, Ket Massaire. A análise sugere que as escolhas deles foram decisivas. Num continente onde muito líder da independência correu para centralizar poder, criar partido único, dar golpe, Khama e Massaire escolheram outro caminho. Eles apostaram mesmo na democracia com vários partidos, nas eleições, em fortalecer as instituições que herdaram e criar novas que fossem inclusivas. Isso parece quase fora do comum para o contexto da época. Foi de fato uma escolha notável e crucial. O caminho que talvez fosse mais fácil ou mais esperado pelo padrão da região seria usar o poder novo para se garantir, para favorecer o próprio grupo, a própria elite política e montar um sistema para tirar recurso para o bolso deles. Khama, que era um chefe tsuano importante, e Masire podiam ter feito isso. Mas eles resistiram a essa tentação. Eles se comprometeram com eleições regulares, competitivas, com proteger liberdades civis, com estabelecer um Estado de direito que funcionasse. E essa escolha política teve uma consequência econômica gigante logo depois, né? Gigantesca. Pouco depois da independência, descobriram reservas enormes de diamantes em Botsuana.
Em tanto lugar, uma descoberta assim vira a maldição dos recursos, né? Gera corrupção, concentra a riqueza, dá briga, enfraquece o resto da economia. Mas em Botsuana, por causa dessa liderança e das instituições políticas que estavam sendo construídas, que eram relativamente inclusivas, aconteceu o contrário. Eles tomaram a decisão muito consciente de que a riqueza dos diamantes era da nação inteira, não de uma elite ou um grupo. Negociaram bons acordos com as mineradoras e, o mais importante, investiram pesado a receita dos diamantes em bens públicos: educação, saúde, infraestrutura, estradas, água, luz, e em construir uma burocracia estatal baseada no méritos, razoavelmente eficiente. Foi essa combinação: instituições políticas inclusivas, plus gestão inteligente da riqueza mineral, que deixou Botsuana ter décadas de crescimento firme e melhora nos indicadores sociais. Impressionante! Então, fechando o raciocínio da nossa análise, com base em por que as nações fracassam, o sucesso de Botsuana não foi um raio em céu azul, um milagre sem explicação. Foi, como o livro defende, o resultado de uma interação bem complexa e, vamos dizer, rara de fatores. Primeiro, instituições pré-coloniais com elementos ali de pluralismo, de limites ao poder. Segundo, uma elite econômica, a do gado, com interesse em proteger propriedade. Terceiro, uma colonização de governo indireto que, por desinteresse britânico, foi menos destrutiva para as instituições. Quarto, essa base toda interagindo com a conjuntura crítica da independência. E quinto, o fator contingente, a escolha crucial da liderança pós-independência. Kama e Masiri, que optaram por instituições políticas inclusivas e por usar a riqueza dos diamantes de forma responsável. Foi essa sequência, essa combinação, que permitiu a Botsuana não cair no ciclo vicioso extrativista e construir um caminho de instituições mais inclusivas, políticas e econômicas, gerando um desenvolvimento bem acima da média africana. Essa é a síntese que o livro nos oferece. E é uma narrativa muito forte porque ela conecta a história lá de trás. As estruturas coloniais, os interesses das elites e as escolhas críticas da liderança no momento certo. Mostra como o passado influencia o presente, claro, mas não determina tudo. As instituições de antes criaram um solo mais fértil, o tipo de colonização deixou algumas sementes sobreviverem, e a liderança soube regar essas sementes na hora certa, aproveitando a chance da independência e a sorte dos diamantes, de um jeito construtivo. Fica bem claro, então, que a história de Botsuana, como a gente analisou aqui, traz uma lição de esperança, mas com muito realismo junto. Mostra que sim, aquele ciclo vicioso de pobreza que vem das instituições extrativistas pode ser quebrado. Não é um destino selado. Mas, ao mesmo tempo, deixa evidente como essa quebra depende de uma combinação muito específica de fatores históricos, estruturais e de decisões tomadas em momentos cruciais. Não parece ter uma receita de bolo, né? Uma fórmula mágica para aplicar em qualquer lugar. E essa é a grande questão que fica para a gente pensar e que o próprio livro levanta. A história de Botsuana é, sem dúvida, muito inspiradora. Mas até que ponto ela é replicável? Será que foi uma combinação tão única de fatores, as instituições tsuanas específicas, a natureza mais leve do colonialismo ali, a sorte do timing dos diamantes aparecerem logo depois de instituições razoavelmente estarem se firmando, a qualidade excepcional daquela primeira geração de líderes que torna o caso quase impossível de repetir? Ou será que a gente consegue tirar princípios mais gerais dessa experiência? Tipo, a importância fundamental de construir coalizões sociais amplas que tenham interesse em apoiar instituições inclusivas, mesmo que cada grupo tenha seus motivos, ou a necessidade absoluta, em qualquer lugar, de criar limites reais para o poder político, seja como for. O que é só de Botsuana e o que pode servir de lição mais ampla para outras nações que tentam escapar dessas armadilhas? Fica a reflexão.
Uma reflexão excelente para a gente fechar a análise de hoje. E essa busca por entender como os padrões podem ser quebrados, como as nações podem mudar de rota, vai continuar na nossa próxima conversa aqui no Destilando Livros. A gente vai olhar para outros 2 casos bem interessantes e muito diferentes um do outro, que também passaram por transformações institucionais importantes e que o livro também explora. Primeiro, vamos voltar os olhos para o sul dos Estados Unidos, investigar como aquela região com um histórico longo de instituições extrativistas baseadas na questão racial só começou a mudar para valer quando uma conjuntura crítica puxada pelo êxodo negro para o norte e pela mecanização do algodão diminuiu a dependência da elite agrária branca da mão de obra negra barata e controlada. Vamos ver como uma coalizão bem incomum, juntando ativistas do Sul e instituições federais mais inclusivas, Suprema Corte, Congresso, conseguiu finalmente impor leis como a Lei dos Direitos Civis e a Lei do Direito ao Voto, que desmontaram a base legal da segregação, o sistema Jim Crow e acabaram liberando um novo dinamismo econômico para o Sul. E depois a gente muda o foco para a China pós-Mao Tse-tung. Vamos analisar como Deng Xiaoping, lá no fim dos anos 70, começou reformas econômicas que levaram a China para uma direção bem mais inclusiva na economia, permitindo que milhões participassem e gerando aquele crescimento espetacular. Só que, ao mesmo tempo, vamos ver como o Partido Comunista Chinês manteve o controle político extrativista com mão de ferro, reprimindo quem discordava, como na Praça da Paz Celestial, controlando informação, mantendo setores-chave na mão do Estado. Isso levanta perguntas importantes sobre os limites da destruição criativa, aquela inovação constante que desafia quem já está no poder, e sobre a sustentabilidade a longo prazo de um modelo que mistura abertura econômica com fechamento político. Vai ser uma análise comparativa muito rica sobre caminhos diferentes, desafios e possibilidades de romper com esses legados institucionais extrativistas. A gente espera que vocês acompanhem. Se gostou dessa nossa exploração sobre Botsuana hoje, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal Destilando Livros e ativar as notificações para saber das próximas análises. Até lá!